Bom dia, vamos dar prosseguimento aqui à nossa segunda videoaula dessa semana e no nosso tema de hoje vai ser relacionado à gramática, tá bom? Então, a gente vai conhecer a conjugação do verbo rugar e saber como utilizar ele nas frases, tá? Primeiramente, a gente vai focar e conhecer a conjugação do verbo rugar, tá? Nas 6 pessoas do discurso, que é o yo, o tu, o ele, o ela, você, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, eles ou elas ou ustedes. Para vocês acompanharem mais direitinho, tá lá na página 80, tá? Tem um quadro lá falando verbo rugar, tá? Lá tem do lado tem os pronomes pessoais e o verbo conjugado, tá? Nesse caso aqui que vocês estão vendo no vídeo, ele já tá todo conjugado, certo? Então, vamos lá conhecer. Juego, sempre vou utilizar ele quando for em primeira pessoa, ou seja, yo. Ou seja, na oração, na frase, tem que corresponder a eu, né? Ele tem que ser eu falando. A frase tem que estar em primeira pessoa. Para isso, sempre vai aparecer o yo na frase. Quando não está explícito na frase, sempre vai ter entre parênteses para que o aluno aprenda a conjugar o verbo de acordo com a pessoa do seu discurso. Na segunda pessoa é tu juegas. Na terceira, que corresponde a ele, ela e usted, é juega. Nosotros ou nosotras é jugamos. Vosotros ou vosotras jugás. Ellos ou elas ou ustedes juegan, tá? Juegan. Então, como tinha falado, a gente tem que aprender a conjugar o verbo praticando nas frases. Então, dessa vez aqui, vocês vão ver, temos 10 tipos de frases aqui, e a gente vai aprender a conjugar de acordo com a pessoa do discurso que está explícito na frase. Na primeira frase, temos assim, Ana. Ana, muy bien, al ajedrez. Então, Ana corresponde à terceira pessoa do discurso. Ela é a Ana, tá? Ana, quando tiver só o nome de uma pessoa só na frase, uma pessoa só, Ana, Paulo, João, um nome de pessoa, somente um, sempre vai corresponder à terceira pessoa do discurso, a ele, ela ou você. Então, como seria o verbo na terceira pessoa do singular? Não é juega? Tá vendo? Juega. Então, vai ser Ana juega muy bien ao ajedrez. 2. Nosotros, aí, já está dando o pronome pessoal, fica até mais fácil a gente saber. Então, nosotros, o verbo jugar, em primeira pessoa do plural, nosotros fica jugamos. Nosotros não jugamos al tenis, tá? Olha, em terceira pessoa, jugamos. 3. Em que equipo tu hermano? Como é que eu vou saber aqui em que pessoa está o verbo conjugado? A gente precisa saber que tem a palavra hermano. Se tem hermano vai corresponder a ele, ou seja, a terceira pessoa do discurso. Então, vai ser o verbo na terceira pessoa, tá? Do singular. Em que equipo juega tu hermano? 4. Yo, aí já tá me dando o pronome. Então, vai ser o verbo na primeira pessoa. Yo no juego más contigo. 5. Los del CD Lugo, mejor. Então, esse CD Lugo corresponde ao nome de um objeto, de um lugar, pode ser o nome de uma pessoa também. Então, vai ser terceira pessoa, tá? Corresponde a ele, ela, ou você. Então, los del CD Lugo juega mejor, tá? Como está no plural, esse los aí é um artigo neutro. Ele está no plural. Então, los del CD Lugo juegan mejor. Então, vai ser a terceira pessoa do plural. Juegan, esse último aí que vocês estão vendo. 6. Donde tu al pardel?
Ou seja, quando tiver uma pergunta, essa pergunta sempre vai corresponder à segunda pessoa do discurso. Então, vai ser tu. Como é o verbo conjugado em segunda pessoa? É juegas. Então, ¿dónde juegas tú al pádel? Então, vocês podem perceber que o pronome pessoal, tu, já está explícito na frase. Então, o verbo tem que ser de acordo com essa pessoa. Então, tem que ser tu juegas, tá? Tu juegas. 7. Tu e Raquel, peor que eu. Então, nesse caso aqui, quando tiver mais de uma pessoa, mais de um nome, vai ser terceira pessoa do plural. Como eu falei lá na primeira sobre Ana, Ana só é um nome que está explícito na frase. Quando tiver mais de um nome, aí sim o verbo tem que estar conjugado na terceira pessoa do plural. Aqui tem mais de uma pessoa. Tem a Raquel, tem eu e outra pessoa, tá? O tu. Tu, a Raquel e eu, ou seja, mais de uma pessoa corresponde a 3 pessoas. Então, o verbo tem que estar aqui em terceira pessoa do plural. Tu e Raquel juegan peor que yo. 8. Olha uma perguntinha. É uma pergunta, mas eu tenho que ver se o pronome está explícito. No caso, está. É o yo. Então, esse verbo tem que estar em primeira pessoa. Juego yo con vosotros. Juego yo con vosotros, juego. Tá aqui, ó. Juego, a primeira pessoa. Juego. 9. Nadie, esse nadie corresponde a ninguém. Também como ele. Então, já tá o pronome pessoal. E qual é o pronome pessoal? É o ele, corresponde a ele. Então, tá falando de uma outra pessoa. Ele, se é ele, é terceira pessoa do discurso no singular. Como é que fica o verbo? Juega, juega. Nadie juega também como ele. 10. Nosotros no en la playa. Então, nosotros é primeira pessoa do plural. Então, como que vai ser colocado o verbo conjugado? É jugamos, jugamos. Nosotros no jugamos en la playa. Certo? Então, é isso que vocês vão aprender sobre esse assunto, a conjugar o verbo jugar, que é traduzindo para o português, é quase a mesma coisa que brincar, tá? E, além disso, vocês vão aprender a conjugar, né, esses verbos nas frases correspondentes à sua pessoa, a pessoa do discurso. Quando eu vou conjugar o verbo rugar em primeira, em segunda, em terceira, sempre vai estar explícito na frase. Quando não estiver, sempre vai estar lá entre parênteses para que o aluno aprenda, tá? Então, vou finalizar por aqui. Na próxima aula, a gente vem novamente com esse assunto para praticar. E lembrando, anotem este conteúdo aqui, tá bom? Coloque no caderno, copiem a primeira até a 10ª questão e pratiquem. É fundamental praticar, só a gente só sabe praticando, tá? Espero que esteja tudo no caderninho, anotem, que depois eu vou ver, eu vou pedir, certo? Então, até a próxima!